Alô, irmão, vamos continuar aí, né, com aquela pergunta se devem os cristãos obedecer à lei do Velho Testamento, né? Certo? Porque o rapaz que fez a pergunta e respondeu, ele chegou lá no final e disse que Deus, que Jesus Cristo aboliu, lá na cruz ele aboliu, né? Aboliu o Velho Testamento, certo? Que na verdade a gente chama de velho, mas não tem nada a ver, né? Esse velho aí. Ele é uma aliança que Deus fez com o povo hebreu, né? Com os judeus, né? Então vamos ver aqui, ó, no capítulo 5 de Mateus, e no versículo 17, 18 e tal, nós vamos ver aqui Jesus Cristo falando sobre isso, né? Ele diz o seguinte, ó, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Então, não vim. Então, Jesus Cristo não está falando que veio destruir lei nenhuma, né? Ele veio cumprir. Ele não veio abrogar lei nenhuma, ele veio cumprir, né? Toda a lei de Moisés, toda a aliança. Ele cumpriu toda a aliança. Na sua carne, no seu entendimento, na sua vivência, né? Como homem, né? Certo? E aí ele continua dizendo aqui no versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Sem que tudo seja cumprido, né? 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, né, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Certo? Aí vamos pegar só aqui o versículo em diante, que ele vai dizer o quê? Ó? Ouvistes, o 21, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Né? Bom, então nós estamos vendo aqui que ele não aboliu. Tipo assim, né? Esse mandamento de não matarás, ele não aboliu, né? Pelo contrário, ele fez o quê? Ele fez foi aperfeiçoá-lo, né? Ele fez torná-lo mais exigente, digamos, a perfeição, né? O aperfeiçoamento que o Senhor Jesus fez nesse mandamento foi torná-lo mais exigente, né? Certo? Mais exigente. Porque ele diz, ó, eu, porém, o que que eu vou dizer aqui? A lei de Moisés, né, tinha um mandamento que dizia o quê? Não matarás. É? Então eu não estou abolindo esse mandamento, certo? Você não deve matar mesmo, não. Agora, eu estou dizendo o seguinte, né? Que não é só não matar, não, certo? Se você se encolerizar sem motivo contra o seu irmão, você está pecando, né? Será réu. Se disser a seu irmão raca, ele está falando aqui um pecado de palavra, né? Um pecado de pensamento, você se encoleriza contra o seu irmão, um pecado de pensamento, né? Qualquer que fala raca é um pecado de palavra, né? Fala louco é um pecado de palavra. Então ele está aperfeiçoando o mandamento, né? E quando o nosso crente aqui, né, fala de que esse crente aí que a gente está, né, analisando, né, os dizeres dele, ele diz aqui o seguinte, ó,
que os 10 mandamentos, por exemplo, alguns deles, né, tinham como objetivo mostrar como adorar a Deus, que era o sistema de sacrifício. Não tem isso nos 10 mandamentos, né? As 10 palavras não tem isso não, sacrifício não. Sacrifício é da lei de adoração, né? Das ordenanças da lei, né? Algumas delas simplesmente diferenciar os religiosos. Aí ele diz o seguinte, que o mandamento que tinha lá era amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus Cristo disse isso, ele disse o quê? Desses 2 mandamentos depende toda a lei. Que lei? Os outros mandamentos todos. Vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos, né? Tem um texto lá na lei de Moisés, né? Que o Senhor diz o seguinte, ó, quando vocês chegarem lá na terra lá prometida, vocês não vão fazer como aquelas nações fizeram, não. Ou fazem, né? Eles são feiticeiros, eles consultam os mortos, né? Eles são, enfim, fazem um monte de coisa lá, né? Então essas coisas aí vocês não vão fazer, né? Aí a gente pergunta, né? E aí, como é que é? Isso aí foi abolido? Né? A pergunta é essa, foi abolido essa parte da lei que fala para você, né? Que fala lá para os judeus e também para todos nós, né? Que não devemos consultar os mortos, adivinhadores, feiticeiros, né? E vai por aí afora, né? Certo? Muitas coisas que tem ali na lei. Isso aí é a lei moral, é a lei eterna, né? É a lei moral e ética, certo? Que é isso que é o quê? Que estabelece o amar a Deus, quer dizer, a relação que eu vou ter com Deus, né? Com o Criador e com o Senhor Jesus, o Cristo, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, né? É o quê? É simplesmente amar de boca? Ah, sim, eu amo a Deus. Não, amar a Deus não é isso não, é obedecer os mandamentos. E quais são os mandamentos? Você tem aí a idolatria. A gente acabou de ver aqui não matar, né? Que é uma relação entre irmãos, né? Certo? Mas com a relação com Deus tem exatamente isso aí, a idolatria, né? Certo? Consultar os mortos, enfim, são vários, né? Que a gente pode depois tentar detalhar aí. O que eu estou querendo mostrar é que o nosso texto aí, do nosso cristão aí, né? Possivelmente irmão, ele parece que não entendeu direito o que está escrito na palavra, porque o Senhor Jesus ele não aboliu nada. Pelo contrário, ele fez foi cumprir. Então, o que ele quis dizer com isso, o Senhor Jesus? Vamos pegar, por exemplo, a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a sombra do sacrifício do Senhor Jesus, né? Então, ele fez o sacrifício, ele aboliu a Páscoa? Não, ele aperfeiçoou. Porque em sendo a sombra, ele trouxe a realidade, que é o quê? Que é o partir do pão e do vinho, que é para comemorar a sua morte e a sua ressurreição. Então, e o que ele fez? Ele aboliu? Não, ele aperfeiçoou. Porque, na verdade, a Páscoa era uma sombra do seu sacrifício. Inefável, né? Sacrifício que agradou a Deus infinitamente. O sacrifício de Jesus Cristo é um sacrifício infinito, porque agradou a Deus na infinitude, né? Na infinidade, na eternidade, certo? Não agradou só naquela hora, naquele momento, não. Agradou em todos os momentos da eternidade e da infinidade.
Então, irmãos, vou parar por aqui, né? E se me der coragem, eu vou fazer mais algumas coisas aqui, viu? Amém, né?